A competição é um exercício. Né? Competição no concurso, então você tem que fazer o melhor projeto. Então afina também. E depois você pega a referência, você vê os outros projetos. Então, o aprendizado é muito intenso, né, na formação e o que exige da pessoa. Né? O concurso ele é uma modalidade de licitação, né? Só que em vez de você escolher um envelope que tem um preço, né, você está escolhendo uma proposta de projeto, você está escolhendo ali um estudo. Então o poder público sabe o que ele está contratando, sabe o que vai ser desenvolvido, e conhece as qualidades desse projeto, desse espaço público, desse edifício público, o que quer que seja, assim, o objeto desse concurso. E, obviamente, quem ganha com isso também é a população, a sociedade como um todo, né, que vai receber espaços mais bem discutidos, debatidos, mais bem criticados na sua fase de concepção, que resultam em ambientes mais ricos, né? Está estabelecido na legislação, você pode, então, contratar projetos de várias formas. Entre elas, a do concurso, e que deveria ser a preferencial para a escolha de projetos de arquitetura. Existe uma série de etapas que devem ser observadas. Então, primeiro, o interessado prepara o edital com todas as questões que ele quer que sejam observadas no desenvolvimento do projeto. São estabelecidas todas as linhas de ação a ser seguida pelos escritórios concorrentes. Então, isso sempre foi garantido esse sigilo, e aí o jurado tem lá, né, seus tempos de julgamento das propostas até chegar aos finalistas. Então, qual que é o primeiro grande concurso do Estado que movimenta a cidade, que as pessoas começam a discutir arquitetura no jornal, discutir nos cafés, tomar partido se um projeto era bom ou outro? No concurso do Guaíra. Desse concurso, o primeiro lugar é uma empresa do Rio, que estava fazendo as obras do Colégio Estadual. Até nos jornais eles falam, estilo Colégio Estadual, porque ele tem uma volumetria um pouco parecida. O segundo lugar é de uma empresa que estava fazendo as obras, a ampliação da universidade, né? Ele é parecido com a Santos Andrade, assim, ele é meio neoclássico. E o terceiro é moderno, o terceiro é do Meister. Então isso é muito discutido na cidade. Tanto é que o primeiro lugar não é construído. As pessoas falam eles falam no jornal, a cidade não pode olhar para trás. A gente olha a arquitetura que está fazendo nos outros estados, ou está fazendo no exterior, a linguagem é moderna. Depois, quando o Bento Munhoz da Rocha assume, que ele faz o centro cívico, eu entendo como uma afirmação da arquitetura moderna. Por isso que eu acho esse período dos anos 50 importante, né? Porque nos anos 50 a gente tem, assim, alguns exemplares ou conjuntos arquitetônicos que têm a linguagem moderna, né, em várias cidades do Brasil, e a gente tem a construção de Brasília. Então, assim, é uma afirmação da arquitetura, de certa maneira, né? Então você tem, sei lá, a revista Manchete, eles mostram um ideal de progresso que é muito vinculado à arquitetura, né? E Brasília foi o concurso. Esse momento é muito rico, porque o país está tendo crescimento econômico, a cidade está crescendo, né? Precisa de planejamento. O profissional certo nesse momento é o arquiteto, né? E a figura do arquiteto é popularizada com Brasília, né? Com esse trabalho, então, do Lúcio Costa para Brasília, um plano piloto para a nova capital, e, em seguida, alguns projetos de Oscar Niemeyer para os principais edifícios, componentes dessa nova cidade, criou-se um clima, digamos assim, no país ligado a
a essa construção, não é? E começou-se aí a falar muito de arquitetura. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa viviam em todos os jornais, em todas as revistas do país na época, mostrando os projetos e a construção dessa nova capital. Curitiba tem um crescimento exponencial a partir dos anos 50. Os anos 50 ela começa a verticalizar e a gente tinha poucos arquitetos. Os arquitetos eram engenheiros, né? Eu entendo como arquiteto o Rubens Meister, o Romeu Paulo da Costa, que são arquitetos locais, né? Logo após isso, né, o Centro Cívico ele é inaugurado em 54. Quais são as grandes obras de arquitetura que são feitas em Curitiba? A reitoria, que é do Davi Azambuja e do Meister. Depois o Politécnico, início dos anos 60, né? Ele é inaugurado no início dos anos 60. Tem grandes obras modernas. Daí, nesse contexto, vem esses arquitetos de fora, quando se funda o curso de arquitetura, que é em 61, né? Eu creio que, então, esse clima de arquitetura fez com que, aqui em Curitiba, embora você não tivesse muitos arquitetos, você tinha 2 ou 3 arquitetos, mas tinha alguns profissionais, engenheiros, produzindo arquitetura de boa qualidade, que formaram um grupo e foram até o reitor da universidade e propuseram a criação de um curso de arquitetura. E com a inauguração do Centro Politécnico e com a transferência da Escola de Engenharia para o Centro Politécnico, é que se deu, então, a criação do curso de arquitetura junto com os outros cursos de engenharia. O curso é fundamental na história da arquitetura de Curitiba. Curitiba passa a ser uma cidade modernista, moderna, a partir da fundação do nosso curso. É o divisor de águas, né? Por quê? Porque antes você tem atitudes de pioneiros. Tem o Kay Gassner, tem o Artigas, tem vários arquitetos que projetaram o modernismo em Curitiba, mas é a partir do curso, né, que a cidade produz arquitetos modernistas que vão praticar arquitetura moderna na cidade. Dessa turma temos arquitetos importantes, surgiram arquitetos importantes, como o Alfred Willer, o próprio Jaime Lerner, o Domingos Borges-Tales, Jaime Wasserman, também poderíamos citar o Henrique Panek e tantos outros arquitetos que são próprios desse período e que gerariam aí a nossa primeira grande fonte de soluções, né, genuinamente curitibanas. Uma conjuntura histórica que acontece aí na década de 60 que muda tudo na cidade, muda a mentalidade da cidade, né? Então acho bacana lembrar esse fato que foram estudantes dessa sala de aula aqui, com professores muito jovens daqui, que produziram e acabaram aí determinando a Curitiba de hoje. A ideia da escola de arquitetura, de uma faculdade de arquitetura acontecerem aqui em Curitiba era um sonho. E tanto era um sonho que para muitos profissionais que, de uma certa maneira, tinham vinculação com a arquitetura. Só não eram arquitetos porque nós não tivemos essa chance. E, por outro lado, uma geração nova estava surgindo e querendo fazer arquitetura. Se criou um clima em Curitiba, tá? Era assim, de manhã as pessoas vinham dar aula aqui no curso, tá? De tarde iam para os escritórios, eram os mesmos arquitetos que davam aula aqui e os alunos eram os estagiários, certo? Então, vamos dizer, eles faziam na prática lá o que tinham aprendido didaticamente, teoricamente aqui, certo? E tinha uma terceira etapa, que é mais importante. De noite, depois que os escritórios encerravam o serviço, o pessoal ia para bar falar de arquitetura, certo? Então, vamos dizer, esse clima assim, era um clima de vivência da arquitetura. Não era só uma profissão nova que estava se estabelecendo na cidade, que isso era muito importante também, né? Mas era esse clima de emulação, né, de entusiasmo. A Curitiba é uma cidade muito pequena na época, cerca de 340, 400 mil habitantes. E para cá vêm professores do Rio de Janeiro, vêm professores
de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de São Paulo. Cada professor desse traz de sua cidade natal uma carga cultural, uma bagagem cultural muito específica, muito própria de suas regiões. Os professores que vieram aqui eram jovens, bons arquitetos, bons profissionais. E, de uma certa maneira, nós começamos a trabalhar juntos, porque havia os concursos, e a gente fazia junto com eles. Então, era um clima onde os arquitetos que vieram de fora, toda essa influência, bateu aqui com o nosso interesse, e nós fomos criando um debate permanente, e isso foi muito saudável para nós. E eles trazem para cá não só a praxis do projeto de arquitetura, mas eles trazem para Curitiba o gosto pela participação em concursos públicos de arquitetura e a maneira de trabalhar dentro dos ateliês de projeto da escola, criando quase que uma simulação perfeita do que significa um grande escritório de arquitetura, né? Na maneira de introduzir temas e desenvolver temas de arquitetura e o rigor pela decisão do desenho, da criação do desenho arquitetônico. Tudo isso fica muito claro dentro das salas de aulas. E no início, vamos dizer, o ensino para essa turma que era muito heterogênea e para uma pessoa que nunca tinha dado aula na vida, era uma coisa bastante complicada. E aí, lendo, estudando, foi aprendendo, tá, discutindo, veio essa turma muito boa de fora. E nós formamos, então, um grupo de professores que discutia muito, que se encontrava muito. Nós estávamos praticamente, né, não digo todo dia, mas quase todo dia nós estávamos juntos, lá na universidade e também fora da universidade. Eu trouxe de São Paulo, além, vamos dizer, de uma maneira de fazer arquitetura baseada no grupo de São Paulo, ao qual eu insipidamente pertenci, né? Mas trouxe também a ideia de participar de concurso de arquitetura, que eu tinha participado em São Paulo, de uns 4 ou 5. De qualquer maneira, nós tínhamos o hábito de fazer concurso. Quando viemos para Curitiba e começamos, vamos dizer, a trabalhar profissionalmente, nós começamos a participar de quase todos os concursos que aconteciam no Brasil. Então, nós participávamos e com uma arquitetura, vamos dizer, bastante intuitiva, porém objetiva, dentro desta visão de arquitetura moderna. Então, nós ganhamos alguns concursos. Quando eu digo nós, eu já estou falando no meu escritório, que era o Gandolfi, o Roberto, na sequência o Joel Ramalho, o Vicente de Castro. Mas aí ganhamos vários concursos, ganhamos o concurso do Banco do Brasil, a sede deles em Caxias do Sul, e ganhamos o concurso do Santa Mônica, enfim, ganhamos o concurso da Eletrosul, e fomos, vamos dizer, ganhando concurso. Então, e outros escritórios já montados de alunos nossos aqui em Curitiba também passaram a ganhar concurso. O Marcos Prado e o Jaime Lerner ganharam o concurso da sede da Polícia Federal em Brasília. O Coelho ganhou, tirava sempre segundo lugar, às vezes ganhou 1 ou 2 concursos também. E teve um concurso que nós tivemos o 1º, 2º e 3º lugar, concurso nacional. No concurso da sede do BNDES, cujo primeiro projeto era Brasília, o 1º lugar foi do Joel Ramalho, do Willer, do Sanchoteiro. O 2º lugar foi Luiz Forte Neto, Gandolfi. Então, vamos dizer, nós passamos a ganhar muitos concursos, o que nos deu uma projeção nacional. O pessoal, quando lançava um concurso, queria saber se as equipes do Paraná iam participar. Então, vamos dizer, isso também levou a um aprimoramento da arquitetura que se fazia aqui em Curitiba. E, evidentemente,
o fato de ganhar um concurso era uma propaganda muito grande junto aos habitantes da cidade. Eu me lembro com muita saudade dessa época, todo mundo duro, né? Chegando à noite, nós não tínhamos trabalho, né, de arquitetura. Então, a gente pegava umas beiradas, né? Até que, pouco a pouco, a gente foi se formando. E aí, como não tinha trabalho, a gente entrava em concurso. A dificuldade fez a gente, né? Você emprestar dinheiro para entrar num concurso, ou juntar 5 escritórios de arquitetura, ou 3 escritórios de arquitetura para fazer um concurso juntos, como aconteceu no concurso do Cursal, em São Sebastião. E alguém oferecer a casa para todo mundo ficar desenhando na casa, como o Lubomir ofereceu a casa dele. A mulher do Lubomir, a Vera, desenhava. Ela desenhava bem. E ajudava todo mundo a... Então, isso era um clima. É um clima que acontece hoje no meu escritório, que eu gosto, mas esse clima existia entre todos nós. A gente disputava os mesmos concursos. Eu me lembro uma vez, a gente recebeu um telefonema. Olha, veio celebrar aqui, nós tiramos o 2º lugar no concurso tal. Eu disse que bom, porque nós tiramos o 1º lá em Campinas, lá em Brasília. Então fomos todos celebrar juntos. A gente era tão desconhecido como arquiteto, eles não achavam muito estranho, né, arquiteto aqui em Curitiba, né? Que nós começamos a fazer concurso para poder sobreviver. Então, fazia 3, 4, 5 concursos por ano. E a gente começou a fazer esse concurso quando estagiário também. Eu fui trabalhar com o Forte como 3º ano da escola. Nesse negócio de 3º ano da escola, eu comecei a participar dos concursos. Os primeiros concursos que o Forte participava. O Forte fazia muito concurso. E os concursos, a gente começou a participar e começou a gostar. Então, a gente andava sempre com um estojinho embaixo do braço, lá e onde é que tinha concurso, a gente ia lá, vira à noite, fazer concurso, não cobrava nada e gostava de fazer concurso. E desse ambiente muito profícuo de projeto, os professores tinham capacidade de perceber quais eram os alunos que tinham mais talento, e esses alunos eram convidados a trabalhar como estagiários em seus escritórios, o que fazia uma aproximação ainda mais forte, um contato mais forte professor-aluno, uma maneira mais forte de transmitir toda uma ideologia de projeto. Participar de concursos também me deu muito prazer da arquitetura, embora eu hoje vejo que o resultado não foi uma grande coisa em termos de obra, né? Eu participei de mais de 40 concursos de arquitetura, tirei 22, 23 prêmios nacionais de arquitetura, e entre eles 7 em primeiro lugar. Desses 7 em primeiro lugar, tem o prédio da Petrobras, que está construído, 1. O BNDES Brasília não foi construído, o SPC não foi construído. Com o Gandolf, a gente fez o prédio da Petrobras junto, na primeira fase, né? que escolheram, de 200 equipes, escolheram 5 equipes, e a gente foi classificado. Aí na segunda fase a gente aumentou a equipe. A gente tirou o primeiro lugar no concurso da Petrobras. Aquele prédio em frente à Petrobras também é projeto meu. Aí foi uma consequência do concurso de Brasília, que também tirou o primeiro lugar, mas aí com o Vira, com o Oscar, que depois do SPC. Eu digo assim, você tinha que transcender, criar e transcender aquilo. O concurso não é só fazer um projeto e pronto. E você sabe que vai ser julgado por gente que tem experiência e vai ter outros concorrentes. E você tem um prazo para entregar, e não tem essa conversa de adiar, né? Você aprende também a cumprir prazo. Se você não cumprir o prazo, você não tem o concurso. Deus.
E aí virava a noite, viu? Então, quando a gente vai ver, assim, tem concurso que trabalha um arquiteto com outro, daí em outro concurso ele já muda, já entra estudantes, os estudantes se formam, tem equipes de estudantes com professores, depois esses estudantes se formam, trabalham com outros estudantes, tem uma grande mobilidade. Isso cria o quê? Um ambiente muito rico, muito crítico, né? E eu imagino também, né, como você está num ambiente pequeno, acho que com a gente aconteceu isso, né? A gente está num ambiente pequeno, né? Poucos alunos, né? Um curso pequeno. Você encontra a pessoa todo dia, é um ambiente muito vivo e criativo, né? Quando um colega ganha um concurso, você pensa assim, puxa, se ele ganhou, eu também posso, né? Então, isso acho que impulsionou, né? E os alunos vendo os professores, trabalhando com os professores, isso se manteve. Eu até entendo que isso é um patrimônio imaterial da cidade. Porque o concurso ele é visto como uma prática de arquitetura. É uma prática criativa de arquitetura. Não é aquele momento do escritório que você faz um projeto para um cliente e você produz o projeto, né? Existe uma coisa visceral nisso, né? Uma insatisfação, uma vontade de fazer melhor. Isso impulsionou a arquitetura aqui, porque à medida que você via que o seu colega vencia um concurso e você tinha a mesma formação, você falava, puxa, eu também posso vencer, ou você trabalhava com um professor seu que também você via como ele fazia e tal, né? Você mostra essa possibilidade, né? Mas você olha e você quer ir além disso, né? Eu acho que esse impulso que criou essa cultura, talvez. A gente entrou juntos no curso de arquitetura em 1966. E naquele ano, era um ano super movimentado dentro da escola, do curso de arquitetura, porque tinham 2 concursos que tinham explodido. Em 65, a equipe do Forte, dos irmãos Gandolfi, do Jaime Lerner, do Lubomir ganharam o prêmio do Eurocursal, que era um grande complexo turístico, festival de cinema e apartamentos. São Sebastião, na Espanha. Isso. E daí esse trabalho foi exposto na biblioteca pública. Então foi muito bacana esse primeiro contato da ideia de concurso. E no mesmo ano, quer dizer, 66, o Roberto ganhou o concurso do Teatro de Campinas. E também foi capa da revista Arquiteto, que era uma revista super importante. E na sequência também a gente foi para o escritório, quer dizer, assim como a Dilva começou no Gandolfi, Roberto, eu também. E daí foi sempre em movimento, quer dizer, começaram os concursos, a gente estagiário, participando, era uma coisa super cordial, fraterna, o Roberto era uma figura incrível e acolhedora, muito, assim, foi super energético tudo, entende? Assim, positivo. E daí as coisas foram sendo construídas. Então, a gente nos formamos e eu já de cara fui contratada, entre aspas, no escritório do Forte Gandolfi. E já comecei trabalhando e tal, dali 1 mês e meio, 2, o Jaime Lerner virou prefeito. Enfim, a equipe Forte Gandolfi meio que foi ocupar cargos públicos. E daí eu assumi o escritório. E aí como na sequência eu fui também para lá, porque a Dilva começou direto formatura Forte Gandolfi. Eu fiquei Roberto e Joel Ramalho e Sancho Atene, mais ou menos isso. Mas na sequência, daí, por causa dessa reviravolta, todos foram para o mesmo espaço físico do Forte Gandolfi. Logo no começo eu estagiei um pouco no escritório de engenharia, depois eu fui estagiar no escritório do Sheikman, que é arquiteto, né? E no 3º ano, daí eu já fui estagiar no escritório do Roberto Joel. O pessoal queria estagiar nos escritórios que participavam dos concursos. Porque é empolgante, né? Vai lá, é muita adrenalina. Então,
foi mais por isso que eu saí de um, fui para o outro, e daí lá fiquei até terminar a faculdade. E depois, até antes, né? Antes disso, até o Oba e o Joel já tinham separado. Daí a gente ficou no escritório só nós dois, né? E logo que eu formei, daí teve aquele concurso do Sesc Nova Iguaçu, né? Que foi o primeiro que a gente fez só nós dois. Foi o segundo lugar, né? Foi em segundo lugar. Foi muito bom, porque éramos só nós dois e 1 ou 2 estagiários. Em São Paulo tem o edifício de IAB lá, que é tradicional também, né? Que foi construído para o IAB e tem vários, né? Paulo Mendes da Rocha, Artigas, teve escritório lá, e até hoje tem gente lá. E o Barão era um pouco disso, né? O IAB ficava uma salinha ali do edifício Barão, o Forte Gandolfo, que era talvez o maior escritório da cidade, ficava ali também, né? E tinha o escritório do Lubomir Ficinski, né? Também que ficava ali, o Luiz Augusto Amora, tem um monte de gente que trabalhava lá. A gente se visitava, principalmente depois de terminado, né? Antes do concurso entregue, não dava. Às vezes até acontecia isso, né? Mas como tinha questão de sigilo, né? Depois de terminado era um visitar outro para ver o projeto dos outros, fazer um balanço, né, disso. E quando acontecia essas vitórias seriadas aí das equipes, né, surgia a lenda de que a gente fazia todo mundo junto, 3, 4 projetos, e depois mandava os 3, 4. Não, era cada um fazia uma disputa individual, né? Então existia uma circulação desses andares e nessa rua que você tinha um espaço muito curioso, assim, uma relação muito incrível, ou mesmo com esses outros arquitetos. A gente conhecia os estagiários, os colegas da gente que trabalhavam nos outros escritórios. A gente visitava muito os outros escritórios. Eu me lembro assim que uma vez o Joel Ramalho, o Leonardo Oba e o Guilherme Zamoner estavam fazendo um concurso, daí sempre precisava de gente para ajudar, ou mesmo para ajudar a entregar um trabalho. Às vezes a gente se reunia lá à noite, a gente trabalhava em um escritório de dia e à noite a gente ia ajudar, ou no fim de semana ajudar no outro escritório. O único problema era quando tinha concurso e todos participavam, daí você não podia falar muito, porque você estava cada um fazendo o seu. A hora que acabava o concurso, era toda aquela correria de ver o que os outros fizeram. Era uma curiosidade, porque sempre tinha uma expectativa de você ver o que era o projeto que cada um estava propondo, o que estava acontecendo com esses arquitetos com quem você convivia, quem fazia uma proposta que você achava, você começava a criar um certo senso crítico do que estava sendo mais inovador ou menos, coisas assim. Às vezes, quando alguém ganhava um concurso desse grupo ali, era muito interessante, a gente ia sempre quando se comemorava, essa coisa toda. Isso foi uma fase muito boa daquela época. Olha, e uma coisa bonita que acontecia é o seguinte: tinha os escritórios de arquitetura, a gente participava do concurso. Se um escritório terminava antes o projeto, os arquitetos iam ajudar aqueles que estavam, ainda a gente estava terminando. Então, vinham ajudar, não discutiam o projeto, iam concorrer contra aquele projeto, mas não discutiam, ajudavam a desenhar. Isso era uma camaradagem. Você levava o projeto do teu concorrente para São Paulo, que está viajando. Eu levei o projeto vencedor, não o meu, lá do Gandolfo e do Lubomir, no Teatro Campinas. Na década de 70, na final de 60, década de 70 quase até o fim, e quase não vazou para a de 80. Né? Mas os professores aqui do curso, ou já ex-alunos do curso, né, da Exerção da Arquitetura, ganham 80 concursos de arquitetura no Brasil. Temos um auge na final da década de 60, meados da década de 70, final da década de 70, no início da década de 80, começa a se perceber uma decadência muito declarada, muito explícita, por vários fatos, pelo menos por 2 grandes fatos. O primeiro deles é uma crise internacional do petróleo, e o Brasil acaba tendo uma crise econômica e política fantástica. É o período que os militares quebram o país, não tem mais condição de administrar o país e acabam devolvendo o país para a organização civil.
mas o país está totalmente quebrado, ele é obrigado a não pagar suas dívidas externas, há uma moratória, e o país cai em descrédito internacional. E o que acontece? O governo, as empresas, todos recuam as suas atividades econômicas e deixa de se construir, não há feito mais concursos, não há mais construções, é uma parada total. Eu estava vendo que a situação estava... E a despesa fixa, a secretária, a office boy, Miguel, mas não sei o quê. Um monte de gente dependendo da gente. Não dá para ficar assim, que a gente não está... Como a gente, como administrador, né, comercial, a gente não sabia que isso ia acabar mesmo. Então foi um momento que a gente desmanchou, seguiu cada um o seu caminho mesmo, né? E eu lembro que muitos daqueles grandes escritórios praticamente faliram, fecharam ou acabaram diminuindo suas estruturas ali na década de 80. Mas quem que é o grande promotor da arquitetura? O Estado. A afirmação pela arquitetura possibilita essa ideia de modernidade que se busca, né? A gente percebe, assim, se a gente fizer um gráfico econômico do Brasil, quando o Brasil está bem, quando o Estado está forte, né, ele investe. E uma forma de conseguir bons projetos é fazer concurso, né? Então, nesse momento que veio a crise, né, veio aquela grande inflação nos anos 80, isso atingiu a arquitetura como um todo, né? Não só o Estado contratando, como uma iniciativa privada também, né? Então, se a gente pega essa lacuna que tem os concursos, quando o país estava enfrentando uma grande crise econômica, né, é o momento onde a oferta de concursos é menor. Por quê? Porque o Estado não investe em infraestrutura. Daí, quando ele começa a investir novamente, quando a gente pega esse gráfico, ele começa a subir no início dos anos 2000, né? Então, a gente tem, sei lá, 2004, 2005, começam alguns concursos e começam mais, e é quando, assim, em Curitiba reflete em alguns estudantes, alguns recém-formados, que não tinham trabalho, porque se formar no final dos anos 90 e início dos anos 2000, assim, a gente estava enfrentando uma grande crise, né? Porque tinha a cultura do concurso, isso era muito forte no curso. Os professores falavam, né? Eu fiz tal concurso eu perdi para tal colega, ou tal colega... o projeto dele era mais legal, não sei o quê. Tinha esse ambiente. Então, essa cultura, a história dos concursos, né, o mito do concurso de projeto era muito forte, né? Então, essa cultura, ela sempre teve presente, né? Mesmo nessa lacuna que teve. Daí, quando começou a voltar os concursos, né, nos anos 90 tem bem poucos, né? Mas nos anos 2000 começa a voltar, os estudantes estavam prontos, né? Os estudantes recém-formados estavam prontos. Eles carregavam isso, acho que na formação, né? E daí em tentativa e erro, né? Fazendo e tentando melhorar, analisando os projetos ganhadores, isso voltou. Eu me formei de 97 para 98 e naquela época, um momento de crise econômica no país, a arquitetura não estava em alta, nem a construção civil, né? Da maneira que a gente viu dos anos 2000 para cá, né? Não tinha ninguém da nossa geração que tinha conseguido sucesso. Os professores da universidade, né? Que aí eu tive aula dessa geração, tive aula com o Oba, com o Joel, né? E logo depois de formado, em 2000 para 2001, um amigo que trabalhava lá no Sanchotene falou, olha, tá precisando de alguém lá para ajudar. E aí, nesse período, eu trabalhei 1 ano e meio com o Sancho como arquiteto. E isso é que eu acho que é mais inspirador, né? Que você conhece aquelas pessoas, elas têm uma história fazendo concurso de arquitetura, tem uma história como arquiteto, independente do concurso de arquitetura ser um jeito de conseguir esse trabalho. Mas você começa a perceber possibilidades de, poxa, por que a gente não pode fazer também, né? Enfim, aí 2003 é que a gente monta uma equipe com o Fábio Domingos, o Ricardo Polucha, que vai vencer o concurso para as sedes do CREA, né, Apucarana e Maringá.
Na sequência vieram 2 outros concursos, um concurso relativamente pequeno aqui para o Paraná, que eram projetos padrão para o Paraná Cidade, que a gente conseguiu ficar, eram 5 lotes, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar em 2 desses lotes e fechou o contrato para desenvolver o trabalho. E quase na mesma época veio o concurso da Procuradoria da República lá em Porto Alegre, que aí sim um concurso nacional grande, o primeiro concurso nacional grande que aí essa equipe vai participar, né? Daí eram 135 trabalhos do Brasil inteiro concorrendo. E a gente tinha um escritório essa época que chamava Tectônica, né? E ele durou o que esses concursos duraram, ele durou uns 3 anos. Então, ali de 2003 a 2006, essa equipe ficou junta fazendo esses trabalhos para o Paraná Cidade, terminando trabalhos do CREA e começando o contrato da Procuradoria lá em Porto Alegre. Pra gente, quando a gente recebeu a notícia de que tinha vencido aquele concurso, assim, foi uma coisa, assim, do ponto de vista emocional para mim, quando me ligaram e me falaram, acho que foi até mais do que qualquer outro concurso depois, porque era o primeiro passo grande que a gente dava, né? Nacionalmente, foi a primeira vez que, nossa, olha que legal. Quando eu saio da Tectônica, tem uns 2 anos que eu faço alguns projetos por conta própria, com alguns outros colegas, até que em 2007 junta essa equipe nova, que vai acabar originando o Estúdio 41. E aí, que em 2011 a gente, depois de alguns segundos lugares, a gente teve um segundo lugar na sede da CNM para Brasília, e aí em 2011 vem o da FEComércio. E aí um pouco a gente consegue, com o da FEComércio, montar o escritório mesmo, né? Dar o nome de Estúdio 41. Nas horas vagas, no final do dia, no final de semana, feriado, a gente se encontrava dentro dessa equipe, a gente se encontrava para participar de concurso de arquitetura, né? E aí veio o concurso da FEComércio, que foi lá perto de maio, assim, de 2011, que a gente participou dele, entregou um projeto bem legal, foi bem legal de participar, bem legal de fazer ele. E quando saiu o resultado, a gente pensou, beleza, né? A gente ganhou o concurso e agora, né? Cada um com essas suas atividades, que eram atividades principais, né? O concurso, na verdade, era a nossa atividade alternativa, e a gente inverteu isso, né? Aí a gente conseguiu juntar essa galera, juntar essa equipe. Então a gente deixou de fazer a atividade no final de semana, no contraturno, para tornar isso como a atividade principal do escritório. Depois de formada, quando a gente foi para a Espanha, então na nossa experiência europeia, os concursos pesaram mais. E foi lá que eu percebi como os concursos eram muito importantes para o profissional europeu. Eles têm um órgão gestor, que se chama GISA, né, que é um órgão de gestão de infraestruturas, e a GISA, ela oferece concursos para todos os tipos de profissionais, e sabiam os concursos que estavam à disposição, né, que eles pudessem participar, e isso nos impressionou muito, eu lembro, porque a gente via que existia oportunidade para jovens arquitetos, né, muito mais do que aqui. No escritório, lá com José Maria Botei, a gente participou do concurso, um concurso de habitação social, que o escritório venceu, e todo mundo participou bem ativamente, tinha um grupo, tinha italianos, tinha espanhóis, tinha gente brasileiros, né, e o chefe, que é o José Maria Botei. E basicamente foi isso. Quando a gente estava fora, quando a gente estava morando fora, que a gente percebeu que no Brasil estavam acontecendo concursos, né? A gente viu o da Procuradoria no Rio Grande do Sul, teve o do CREA, Paraná. A gente viu que o Brasil, que existiam oportunidades talvez de a gente tentar e voltar, né? O escritório ele nasceu em 2010, bem no nosso retorno, depois de a gente ter passado 10 anos fora, e quando a gente retornou, a gente voltou sabendo que a gente queria começar nosso escritório. E começamos ainda com projetos pequenos, eram projetos com contatos de amigos. Então foram projetos pequenos, e os concursos, quando a gente viu o que estava acontecendo, foram justamente a oportunidade de lançar, do escritório ter um pouco mais de visibilidade. A gente tinha conhecido, né, justamente pela nossa trajetória acadêmica, a gente tinha conhecido o José Ferrando, que é um catalão, que sempre trabalhou muito com concursos. Então ele
ele disse, numa época, que ele queria colaborar com a gente no Brasil. O José Ferrando, ele costumava dizer, a cada 10 concursos, você vence um. Foi um pouco assim que a gente estava, então, experimentando, né? Sabendo que não viria o sustento do escritório dali. E a gente também sabia que a gente não queria um escritório comercial. Isso a gente tinha bem claro em mente, né? Que a gente queria um escritório que tivesse esse vínculo forte com a academia. E o concurso, ele oferecia isso, né? Porque o concurso é quase uma espécie de ateliê de projeto. A minha história de concursos é sempre atrelada à história do Luiz, que é meu sócio e esposo. Mas a gente entrou no escritório Jaime Lerner e na primeira semana que a gente estava lá, já teve um concurso no final de semana que a gente acabou participando com o escritório inteiro. Então todos os sócios e o Jaime, inclusive, participaram, ficaram lá até bem de madrugada e a gente sentiu um pouco do que é a animação de um concurso, do que é de como que funciona a rotina do escritório num concurso e como que funciona você vê arquitetos que você admira tendo as ideias e a gente levando a uma execução, que é a execução de concurso e lidando com prazo. Na nossa formação, o professor Emerson do Estúdio 41, ele foi nosso professor e a gente acompanhou o Estúdio 41 ser montado com a FEComércio, que foi um concurso que nos estimulou muito, porque a gente viu o professor Emerson com vários dos nossos amigos e alguns dos nossos veteranos fizeram esse concurso juntos e acabaram recebendo o primeiro lugar. E isso nos motivou muito, porque você vê a oportunidade ali, né? A gente viu um escritório que estava lutando, que estava conseguindo concurso nos contraturnos, virar um escritório consolidado com grande importância nacional. E além da FEComércio, também logo depois veio o concurso da Estação Antártica. Então a gente, assim, todos nós fazíamos federal na época, além de mim e do Luiz, vários dos nossos amigos também tinham outras equipes, então acabou que concurso virou uma possibilidade. Depois de formada, eu entrei na sociedade no Fiore Arquitetos e depois de um tempo a gente abriu o Oficina Urbana de Arquitetura. A gente acaba participando mais de concursos como Oficina Urbana mesmo. Como a prática de concursos é esporádica no nosso escritório, a gente seleciona eles com muito critério, quais a gente vai participar ou não. Eu comecei a fazer concurso na faculdade, o primeiro concurso que eu fiz foi o do CBCA. Foi um ano que teve várias equipes, né, fazendo concurso. E o nosso orientador era o Emerson. E a gente ficou com uma premiação, com uma menção rosa, e pra gente foi como se a gente tivesse ganho, assim. Foi muito bacana. Desde então, sempre fiz muito concurso. Durante o meu tempo na Grifo, a gente fez vários. E depois da Grifo, eu fui trabalhar no Estúdio 41. Quando eu me formei, estava um tempo um pouco difícil lá no estúdio, então eu não pude continuar. E nessa época eu já tinha começado a namorar o André, e o André trabalhava no Saboia Ruiz, e bem na época que eu saí do estúdio, ele saiu do Saboia Ruiz também. E a gente já tinha essa vivência de fazer concurso, a gente começou a fazer alguns concursos juntos, e até a gente fez um concurso com o Sanchotene. E a gente resolveu montar o escritório, criar a empresa e depois alugar essa sala que é onde a gente está por conta dos concursos, né? E recentemente a gente ganhou um primeiro lugar, que foi a melhor premiação que a gente teve enquanto escritório. O Xavier, no livro Arquitetura Moderna em Curitiba, ele fala: 2 fatores eram importantes no Paraná, que eu acho que se mantém até hoje: a mobilidade das equipes e o sucesso local da equipe vencedora, né? Então, a partir do momento que os jovens saídos da universidade vencem, todos veem a possibilidade. Então, assim, eu não entendo como... Houve uma retomada de concurso, mas a cultura, eu acho que ela sempre existiu, ela é muito forte. Eu acredito que, como você tinha uma escola, né, de arquitetura, a federal,
que reunia todos os professores e também o IPUC, o Instituto de Planejamento e Pesquisa, quase nessa mesma época, né, final dos 60, uma vontade de Curitiba ser moderna, são elementos que colaboraram para se criar essa espécie de ateliê de produção de arquitetura que para mim, a escola é o centro dessa união, né? E aí, esses jovens se reunindo nos primeiros escritórios, um conversando com o outro, esse trabalho do ateliê, de projetos, a escola de arquitetura é muito focada em projeto, né? Era o centro das atenções, né? E tudo virava um ateliê, então você estava lá fazendo seus trabalhos, mas o professor também te chamava para ser estagiário, chamava para participar do concurso. Os concursos eram bastante democráticos, um ajudava o outro no final da noite, não tinha essa... não vou mostrar meu projeto para o outro, uma competição. Então, acho que isso tudo foi facilitando esse espírito de criativo, livre, de troca de ideias. Então, tanto a vitória quanto a derrota são, de certa forma, surpreendentes. E tem vitórias que são muito surpreendentes, né? Eu lembro de quando o Fábio ligou avisando que a gente tinha ganho a Estação Antártica, né? Que foi assim, uau, né? Tipo, aquela frase assim, nem tenho roupa para isso, né? É gostoso, né? É surpreendente. Foi surpreendente, porque a gente, claro, tinha feito o concurso para ganhar, mas sinceramente, era internacional, tinha equipes estrangeiras concorrendo junto com equipes brasileiras que já tinham feito base, estação de pesquisa científica na Antártica. Então, na hora que o Fábio liga e fala, ganhamos, pô, maior felicidade, assim. Então, essa surpresa me motiva a fazer. Então, tem esse elemento da surpresa diante da vida, né? Essa coisa que eu acho boa, que é deixar a vida te surpreender positivamente. Eu tenho uma visão com relação aos concursos, talvez um pouco pragmática. Eu acho que tem um lado que é o lado bem positivo disso tudo, que é dar chance de todo mundo participar e escolher projetos de uma forma, vou usar um adjetivo, democrática, né? Talvez seja um pouco isso. A maneira não é totalmente democrática, mas é a mais democrática que a gente encontrou de permitir às gerações de arquitetos contribuir com as suas cidades num alto nível de qualidade. Então acho que essa é a coisa central. E daí todo mundo ganha, a sociedade ganha, porque vai ter espaços melhores, né? O poder público ganha quando contrata, porque tem menos transtorno, né? Um concurso de arquitetura gera muito menos imprevisibilidade do que uma licitação por técnica e preço, por exemplo. Então, para o poder público é bom também. Para o arquiteto, nas diversas fases da vida também é importante, porque é um momento de reflexão profunda, né? De contrapor seu trabalho com outras visões de outros arquitetos. Então, isso é a parte que eu acho muito forte dos concursos, né? Na justificativa de por que a sociedade deve buscar cada vez mais esses meios de seleção, especialmente num país como o Brasil, em que a gente tem pouca tradição, a gente tem poucos eventos desses, poucas oportunidades de fazer o concurso, né? Aqui a gente tem poucos. Uma coisa que o concurso trouxe para mim, acho que a Dilma também, é uma sistematização, uma metodologia para desenvolver trabalhos. Então tem essa fase coletiva, de troca e de efervescência das ideias, mas depois, para você construir e chegar no resultado na entrega, tinha um longo processo e que era muito bem organizado. Quer dizer, a gente aprendia a delegar, era um trabalho sempre de equipe, e tinha compromissos sérios com os prazos, quer dizer, tinha cada elemento da equipe
assumir um determinado papel. Mas tem algumas coisas que são diferentes de um projeto para o outro e tem algumas coisas que se repetem. E eu acho que quanto mais a gente trabalha juntos, como equipe, mais a gente vai reproduzindo coisas que a gente fez e que viu que deram certo. E eu acho que no caso do Estúdio 41, uma coisa que foi amadurecendo e cada vez mais ganhando força na maneira de fazer os concursos e de trabalhar com arquitetura foram as maquetes físicas, né? Essas entendidas como método mesmo, né? Para o grupo poder trabalhar. Então, essas reuniões de partido que a gente vai fazendo sequencialmente, depois que vem o edital do concurso, né? E é feita essa leitura inicial das bases, a gente já marca uma reunião de partido para dali a alguns dias, e nessa reunião a expectativa é que cada um possa trazer uma proposta para colocar na mesa em discussão, para que o grupo possa colaborar em cima daquilo que está sendo colocado, né? E a ideia é esgotar possibilidades. Então, alguns concursos a gente produz 30 variantes, né, em termos de maquete. Às vezes, dessas 30 variantes, a gente tem ali 4, 5 principais que geram, de fato, daí variantes, né? E isso talvez seja isso que seja mais forte em termos de método mesmo. Porque daí sim tem um trabalho muito de crítica da equipe criticar tudo que está colocado na mesa, cada um apresenta a sua e recebe as críticas. Então, claro, o começo é um começo de bastante discussão, é um começo em que se gasta muito tempo ali, olhando, lendo. Como eu falei, é um ateliê de projeto. O que você faz? Você primeiro lê as bases do concurso, lê todo o termo de referência, tenta entender, tenta interpretar, porque não são só as bases, você tem que entender. O segundo passo é um passo mais manual, que é vamos fazer a maquete do terreno. Fazer a maquete, terreno, entorno, sentir um pouco como isso funciona em relação à escala. Conheço o lugar ou não? Vamos poder visitar? A gente vai conhecer só por foto, né? O Google Earth. Como que a gente vai fazer para tá entendendo ali, né? O programa, né? Então, qual o tamanho do programa em proporção a esse terreno, né? É um exercício ali de escala. Será que a gente quer que ele pareça maior, que ele pareça menor? Vamos condensar, vamos alargar, claro, tudo isso é uma relação também com o entorno, né? Toda uma metodologia de discussão que a partir daí nascem estratégias. Então a partir do momento em que a gente se interessa por um edital, a gente vê o potencial de algum edital, a gente começa a maturar esse edital e ler separadamente, e nós dois começamos a ter ideia e ver se essa proposta ela cabe nos nossos recursos, se ela cabe nos nossos recursos de tempo, de disposição de pessoas, se a gente consegue viabilizar uma equipe a tempo, se a gente tem à nossa disposição uma equipe que também tem afinidade com a gente e que entenda nosso método de trabalho e que todo mundo se comporte bem e se entenda bem e que seja divertido, porque concurso no nosso fazer é do contraturno. Então, é uma questão de administração mesmo, de você ver se aquele concurso ele entra na tua vida, se ele cabe na tua vida, se ele cabe na nossa rotina, se a gente se empolga com a proposta, se a gente quer participar, se a gente quer contribuir. A gente tem o hábito de, sempre que a gente participou, ou que a gente pensou em participar de um concurso, analisar os ganhadores e bater os resultados, entender por que aquele foi o primeiro, o segundo lugar. Então a gente tem uma parte que a gente gosta muito do fazer do concurso, é essa crítica posterior que funciona como um aprendizado muito grande. Você vê como que cada escritório, como cada equipe responde a um problema e te motiva para responder os próximos ou para alcançar uma excelência. Eu acho que tem que ter uma equipe, né? E uma equipe que você confia, que você acredita, né? Então, e respeito principalmente, né? Então, você saber ouvir, ver se abriu, reconhecer que talvez uma outra ideia seja melhor que aquela que você quer impor. Então, essas ideias vêm de todo lado, né? Às vezes tem um amadurecimento da conversa, então um pequeno avanço aqui, outro ali. Eu acho que chega na hora que quando essas coisas estão na cabeça da equipe, né?
você, de repente, surge um partido, acho que a aprovação é geral, porque todo mundo está dentro, sabendo do programa, né? Das necessidades, sabendo da dificuldade de achar um caminho que sintetize tudo aquilo. E quando aparece, fica claro, não precisa mais nem discutir, né? Então, ninguém vai falar, não, sei que está ruim, não está ruim. É isso, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes, assim, não só entre nós, mas até no escritório em que eu trabalhei, assim, o Sancho muitas vezes dizia assim, ganhamos concurso. Quando nós fizemos o BNDE, tinha mais esse clima, né? E o BNDE foi um concurso, uma equipe fantástica, né? Então, eu acho que o projeto surgiu da somatória de muitas propostas, muitas contribuições, né? E principalmente essa questão de respeito mútuo, né? Porque se vocês analisarem Curitiba, Curitiba é o setor público, a obra pública municipal é uma obra de pouquíssimos arquitetos. Que estão dentro do... A maioria deles vinculados ao IPUC, quer dizer, o arquiteto curitibano, ele não participa da criação da arquitetura pública municipal. Então, a necessidade de sobreviver da arquitetura leva as equipes mais jovens a buscar o concurso, que é aquilo que a gente já falou. Isso é uma forma de você se tornar visível, né? Não tem assim, uma relação direta também de que esse profissional vai romper com o bloqueio e o obstáculo que é a arquitetura do setor imobiliário, do que produz a cidade, vamos chamar assim. Tá? O simbólico fica no público. Tá? E aí o público não contrata, ou contrata através de pregão, e não faz concurso no Paraná, porque é meio cemitério de arquiteto para obra pública. Né? E olhar para outros países, né? Por que em outros países, né, essa prática é mais difundida, né? O que está faltando, né? O que está faltando em Curitiba? Curitiba tem que abrir os olhos, né? Curitiba, como com tantos escritórios, vencedores de concursos nacionais, e vamos tentar lembrar qual foi o último concurso de projeto em Curitiba. Acho que o Campus Cabral, né? E não foi executado. E cada vez mais a gente está com uma comunidade de arquitetos cada vez maiores, né? Maior, porque as universidades estão se proliferando, quer dizer, tem muitas universidades de arquitetura, muitos recém-formados. Isso é bom por um lado, porque faz um corpo arquitetônico mais forte, mas precisa ter projeto para todo mundo, né? E é um país com necessidades, né? E é um país que faz obra pública. Então, por que essas obras públicas não são frutos de concurso? Porque seriam melhor executadas e garanto que mais econômicas, né? Não é uma suposição, é uma afirmação. A questão do concurso é importante, principalmente para as obras públicas, né? Que a obra pública é uma obra que não pertence a uma empresa, não pertence à prefeitura, não pertence ao prefeito, né? Ele pertence à comunidade como um todo. Então, se a comunidade está se propondo a construir uma coisa de interesse social coletivo, tem que escolher de maneira transparente e, de preferência, o melhor projeto possível, né? Não pode ser um projeto que é encomendado diretamente por alguma razão desconhecida. Porque eu acho importante a gente ter uma visão crítica, não fazer apologia das coisas. Eu não faço apologia de concurso, assim. Concurso é a única maneira justa, coerente, etc. Eu acho até que ele é um pouco exaustivo para o arquiteto. Então, e eu acho que em alguns casos o concurso tem que ser ponderado. Então você pega aí 100 participantes, 5 arquitetos, no mínimo 500 arquitetos trabalhando sem uma remuneração prevista para produzir um projeto para alguém, né, que está numa posição muito privilegiada, porque vai poder escolher quem que ele vai contratar, quem que vai pagar, diante de projetos de muita qualidade, porque 100 propostas, com certeza você vai ter no mínimo 3 propostas de excelência dentro daquele grupo. Então,
Por que eu falo isso? Quando eu falo isso, daí o pessoal fala, pô, mas você não defende os concursos e tal. Não, eu defendo os concursos, mas eu acho bom a gente ter uma visão na realidade também. Então tem que colocar as coisas numa balança e perceber que tem que ter um equilíbrio, né? O ideal seria a economia estar melhor, as pessoas terem cultura, as pessoas entenderem qual que é o papel do arquiteto na sociedade. E aí entender qual é o papel do arquiteto na sociedade é uma responsabilidade dos próprios arquitetos, porque as pessoas não têm a obrigação de saber o que você faz, como você faz, qual o teu valor. É a própria categoria que tem que mostrar isso. E aí, voltando, o concurso é um jeito de mostrar isso também, porque ele ganha mídia, ganha visibilidade, né? Permite difundir essa visão, então... E é um negócio um pouco meu eu fazia um paralelo, assim, que era como você pegasse o teu dinheiro e, em vez de você apostar no cavalinho, você apostava em você mesmo, você que corria. Então, você era o apostador e o animal junto, né?